Vamos dando sequência, então, aos nossos assuntos, porque a estratégia do governo de buscar composições ao centro e até com a direita para tentar impedir o avanço do bolsonarismo no Senado na eleição de 2026 já acumula alguns obstáculos e o André Anelli vai explicar melhor para a gente quais, então, seriam estes entraves. Anelli. Sim, Soraya, em diversos estados, as candidaturas do PT e dos partidos considerados da base aliada vêm disputando o apoio do governo federal nas duas vagas ao Senado em 2026. Em Pernambuco, por exemplo, além do senador Humberto Costa, estão no páreo para o Senado o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a ex-deputada Marília Arraes e o senador Fernando Dueire. Na Bahia, o PT se movimenta para ter o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e o ministro Rui Costa como candidatos, o que tiraria espaço do PSD, que hoje tem Ângelo Coronel como senador em fim de mandato. No Maranhão, pelo menos 4 nomes alinhados ao governo federal tentam o Senado. O ministro André Fufuca, ministro dos Esportes, também o governador Carlos Brandão e os senadores Everton Rocha e Elisiane Gama. E no Ceará, as disputas estão entre o deputado José Guimarães, o senador Cid Gomes e o deputado Eunício Oliveira. Essas informações são do jornal O Globo, que destaca ainda que o senador Humberto Costa, ele que comandou o grupo de trabalho eleitoral do partido na eleição em 2024, é cotado para repetir essa tarefa daqui a 2 anos. Ele defende cautela e estratégia por parte do PT, porque, segundo ele, se o presidente Lula ganhar a eleição e a oposição tiver maioria no Senado, a governabilidade fica prejudicada. O senador, então, avalia que em alguns estados não é possível sequer cogitar candidaturas do PT e, portanto, seria preciso discutir também a eleição de aliados. Soraya. Obrigada, Anelli, mais uma vez. O Zé, esse cenário polarizado, né, político polarizado que a gente vem falando já há algum tempo e também essas dificuldades de consenso, mais um assunto que a gente conversou ontem, são desafios evidentes e que a gente vem, parece que num tom de repetidas, né? A gente vem falando todos os dias aqui praticamente. Mas quais seriam, então, as implicações disso para a própria estabilidade política e a governabilidade do país? Zé, acho que a gente está sem o seu áudio. Vamos conectar com o Zé. Eu vou ouvir, então, aqui os nossos comentaristas no estúdio presencialmente. Vou repassar essa mesma pergunta para você. Então, quais seriam aí as implicações disso para a própria estabilidade política e também para a governabilidade aqui no país? Olha, eu vejo que foi a mesma estratégia, Soraya, adotada quando o presidente Lula foi eleito agora. O que ele fez? Uma ampla coalizão. Ele colocou para dentro do governo o PSD, 3 ministérios, o MDB com 3 ministérios, depois ele colocou o PP, depois ele colocou o Republicanos, ele havia colocado anteriormente o União, que faz oposição, diga-se de passagem, com 3 ministérios. Ele fez uma ampla coalizão e mesmo assim tem problema de governabilidade. Não é que ele tem uma base orgânica no Congresso, né? Porque o presidente foi eleito com uma baixa base de deputados. Então ele não tem uma base suficiente para aprovar projetos. Teve que fazer toda essa composição e não foi suficiente. Na verdade, a aprovação é condicionada à liberação de emendas, né? Vai lá o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, libera a emenda e aí, né, quer dizer, fala, liberou a emenda, fala, bom, vamos votar e aí aprovam. É a mesma fórmula, então não vejo que isso vá garantir, no final aí, nesses últimos 2 anos, uma estabilidade e uma governabilidade. Ou aprofundar mais essa polarização, essa divisão. Ou vai aprofundar ainda mais, e ainda mais porque a situação econômica ela está se fragilizando e isso traz consequências para a política, para o apoio político, a força do presidente e do governo como um todo acaba diminuindo. E aí, Zago? O PT ele tem se movimentado até de uma forma pública em razão do fracasso nas eleições municipais de 2024.
Essas eleições demonstraram de forma muito clara que eles vivem de uma narrativa do governo federal, que conseguiram retornar ao poder muito em razão de uma pandemia e das falas do ex-presidente Bolsonaro e de um discurso, de um marketing político nas eleições, do que, de fato, do anseio ali, da vontade da população se sentir próxima das falas do que o PT defende. E o cenário é tão nesse sentido que as eleições presidenciais de 2022, por mais que o presidente Lula tenha vencido, ele não teve sequer a maioria dos deputados. Quem venceu com a maioria dos deputados foi o partido do ex-presidente Bolsonaro, foi o PL. Onde que eu quero chegar com isso tudo? Hoje nós temos no Congresso, na Câmara principalmente, uma Câmara que tem lá mais de 100 deputados do PL e acho que 99 ou 98 deputados do PT, ali muito próximos, e o Centrão, que acaba ditando o ritmo. Só que o Centrão, ele, por mais que seja fisiológico, ou seja, ele não é orgânico, ele vota de acordo com seus interesses, eles têm as suas próprias convicções e eles sabem que o eleitorado deles, que não está ali vinculado em termos de representatividade com eles, pois é fisiológico, ele está com alguém. E esse alguém é a direita, esse alguém é mais vinculado ali às ideias de que eram no Bolsonaro. Digo isso porque, reparem, todas as pautas que foram levadas para o Congresso Nacional, que são relacionadas a pautas comportamentais, o governo perdeu. O governo saiu derrotado em todas. O governo só consegue pequenas vitórias no Congresso quando o assunto é pauta econômica. Por quê? O raciocínio dos deputados do Centrão é o seguinte, olha, pauta econômica ninguém está preocupado, ninguém está vendo. Voto junto com o governo mesmo e é isso. Agora, pauta comportamental, ela para o país. O eleitor presta atenção. Ele não importa se o deputado ele era do Bolsonaro, se ele era do Lula, ele era o deputado que aquele eleitor votou. Ele vai perceber em quem esse deputado está votando nessa pauta comportamental, como, por exemplo, o aborto ou liberação de armas, enfim, pautas nesse sentido. Então, percebam, qual seria um cenário ideal? Igual aconteceu nos Estados Unidos. Por isso que o PT agora está desesperado, tentando já articular para ganhar o máximo de senadores possíveis, porque ele sabe que se acontecer em 2026 o que aconteceu nos Estados Unidos, nessas últimas eleições de 2024, provavelmente o PT ele não terá mais espaço na vida pública. O que aconteceu nos Estados Unidos? O Trump foi eleito, ele conseguiu eleger a maioria na Câmara dos Deputados, a maioria no Senado e o período que ele ficará eleito, ele indicará ainda alguns ministros na Suprema Corte. Isso vai dar um reflexo nos Estados Unidos de 15, 20 anos adiante. Se isso for adiante aqui no Brasil também, provavelmente, com a economia indo de mal a pior, com o PT muito distante do seu eleitor, a tendência é que a oposição ganhe a eleição de 2026 fazendo muitos deputados e principalmente muitos senadores. Por isso que existe já essa manobra, essa articulação do PT para tentar conter o que eles chamam de bolsonarismo, mas na verdade é conter a direita que está muito mais conectada com o brasileiro hoje do que aquele discurso retrógrado da esquerda do PT. Estamos com o Zé novamente. Zé, e aí, você vê essa estratégia sendo viável ou o avanço da direita, de fato, como o Zaga trouxe, já é um fenômeno que não tem mais como, vamos dizer assim, tentar fazer essas movimentações para conseguir barrar ou, enfim, parar, né? Como dizem os juristas sobre processos, né? O trem partiu da estação e não tem volta, ou seja, o processo ele não recua, ele sempre vai para frente. A política também é assim, o trem já partiu. A direita vai dominar o Congresso Nacional. Isso que o PT está fazendo é apenas uma tentativa de reação. A direita vai estrangular o próximo governo. O Congresso é poderoso. Quem dominar o Congresso domina o país. Esta é a estratégia, inclusive, que foi articulada, está sendo articulada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele perdeu a possibilidade de se eleger, mas não perdeu os direitos políticos. E ele está fazendo política, visitando vários estados, fazendo uma participação muito forte. A ex-primeira-dama Michele está crescendo no PL Mulher. Enfim, existe um processo político muito forte. Me mostraram ali meticulosamente qual é a estratégia. Eleger um senador por estado. Aí a direita terá a maioria no Senado Federal. O Senado
ele é reformado em 1/3 e 2/3. Agora é 2/3, ou seja, dos 3 senadores, 2 serão reformados. Então, em alguns estados, serão os 2, e eu cito Brasília. Olha que ponto chegou. O governador Ibanez Rocha, ele seria candidato ao Senado e iria se licenciar, deixando a Celina Leão como governadora, que se candidataria à reeleição. Soube que ele já está pensando em não fazê-lo. Sabe por quê? 2 vagas garantidas para a direita no Distrito Federal, em Brasília. A Bia Kicis, uma deputada importante, que foi a mais votada do Distrito Federal, e a segunda vaga da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Em Minas Gerais, Domingos Sávio, que era do PSDB, agora é um representante do grupo bolsonarista em Minas Gerais, e outro para o Zema, que é oposição ao PT e ao governo atual. Todos os estados têm um grupo da direita que vai eleger pelo menos um senador. E me fizeram as contas, mostrando estado por estado. Ali, 22% dos votos de um estado elegem um senador. E ali me mostraram claramente, durante todo esse processo eleitoral, que a direita tem 22% dos votos. Então, esta é a estratégia, dominar o Senado Federal. É mais fácil ter 81 senadores. Já está muito dividido e muito equilibrado o Senado Federal. Vai, sim, dominar o Senado, o próximo direito. Quer seja um próximo presidente de esquerda ou de direita, vai depender do Congresso Nacional. 5h28, o pessoal da rádio vai fazer um rápido intervalo. Nós seguimos aqui repercutindo esses assuntos aí que estão gerando resistência, enfim, embates. Mais uma pergunta para vocês. Há risco, inclusive, dessa estratégia utilizada aí para tentar barrar o avanço da direita, deles perderem, inclusive, apoio das suas bases já tradicionais, Gani? Ah, sim, isso já até está acontecendo, perfeito, Soraya. A gente percebe que acenos ao Centrão, ministérios ao Centrão, acaba desagradando toda a base do PT. O PT gostaria de mais espaço no governo e principalmente aquele PT raiz. Então, no final das contas, você pode perder apoio da sua base orgânica e, por outro lado, não resolve o problema, porque a concessão, acenos ao Centrão com cargos, por exemplo, com ministérios, não tem feito o governo passar facilmente os seus projetos. O que garante a aprovação de projeto é liberação de emenda. É isso que o Centrão quer. Aliás, quando mais você der o ministério para o Centrão vai aumentando cada vez mais o seu preço. Então, você concedeu ministérios, mas as emendas eles vão pedindo cada vez mais. Não tem fim. Então, não vejo que seja uma estratégia eficaz para derrotar o avanço da direita. Só para fechar, Zaga, acha que essa estratégia vai levar um resultado não muito positivo lá para as eleições de 2026? Eu não tenho dúvidas. Eles estão perdidos. O governo está cambaleando, porque ele não tem o que fazer. Ele está nas mãos do Centrão. E para piorar, o orçamento que foi deixado pelo Congresso para ser votado no ano seguinte irá fazer com que, mais uma vez, eles ganhem aí esse cabo de guerra. Vejam, todas as estratégias que o PT e o presidente Lula, ou com a presidente Gleisi, gostariam de fazer, elas vão ter muita dificuldade, porque elas vão esbarrar na vontade do Centrão. Seja uma reforma ministerial, seja mais espaço para eles, mas pensa comigo. Na eleição de 2026, partidos fisiológicos, que ninguém se identifica. Alguém aqui se identifica com o MDB? Ah, eu me identifico. Não, é difícil. As pessoas não se identificam, mas tem muitos deputados. O PP, o PDT, enfim. Esses partidos, os seus deputados, eles têm os seus gostos pessoais e o eleitor deles também. Será que esse eleitor desses deputados do MDB, do PP, do PSD, que são hoje partidos da base do presidente Lula, esses deputados, eles gostariam de estar ao lado de quem nas eleições de 2026? Eles gostariam de estar ao lado da sucessão do Lula, eventualmente, ou da reeleição do Lula? Ou será que o eleitor dele que vai contribuir na sua reeleição estará pendente à direita, independente de quem for o candidato? Isso muda todo o jogo. Isso faz com que hoje o PT tenha muita dificuldade, primeiro, de governar,
Segundo, de montar uma estratégia para fazer esse mesmo governo de coalizão. Porque em 2022 foi uma estratégia. O governo Bolsonaro ele não se comunicava tão facilmente com esses demais partidos. Por isso que o presidente Lula, muito hábil como sempre, conseguiu fazer essa coalizão, juntar todos contra um. E isso fez com que ele ganhasse as eleições, só que no governo federal. Agora não vai acontecer esse fenômeno. A economia está ruim, o governo federal, o presidente não tem governabilidade, o Centrão nada de braçada, e na hora do vamos ver, meu amigo, na hora que os deputados do Centrão tiverem que escolher para que barco, para que canoa eles vão pisar na canoa que o seu eleitor tenha mais facilidade. Provavelmente, é o que tudo indica, o que o Brasil demonstra, é com a direita. Então, eu só enxergo o PT cada vez se apequenando, podemos dizer assim.